Um artigo publicado numa revista online diz o seguinte: cerveja pode evitar diabetes e obesidade. Será que barriga de cerveja virou agora sinônimo de barriga de tanquinho? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Olha, o tema é tão ridículo que só de ouvir o título você já imagina a besteira que vem por aí. Que é o primeiro filtro que você deve ter. Quando algo for muito bom para ser verdade, é porque provavelmente é mentira. Mas a gente achou legal incluir mesmo assim, embora seja uma bobagem, que é para ir treinando vocês, para ajudar a treinar, a melhorar as habilidades de leitura crítica. Porque hoje em dia, muito do que a gente vê na imprensa sobre nutrição tem esse nível, né? Esse título sugere que foi feito um estudo testando os efeitos da cerveja quanto a diabetes e obesidade, com algum desfecho. Só que já na primeira frase dessa matéria está escrito assim: beber cerveja melhora a flora intestinal. E aí eu me pergunto, quem foi que julgou a performance da cerveja para definir o que é melhor, o que é pior? E quais foram os critérios? Aí eles explicam que o microbioma das pessoas que beberam cerveja ficou bom, melhorou. Mas o que é um bom microbioma? Esse é um bom momento para quem ainda não o fez, pausar e ir lá escutar o episódio número 5 do podcast, que trata especificamente sobre a questão do microbioma e deixa claro que as definições do que é um microbioma ruim ou um microbioma bom são circulares, ou seja, a gente pega pessoas saudáveis, vê como é o microbioma delas e determina, decreta que este é o microbioma saudável. E na realidade existe grande variação nos microbiomas de pessoas saudáveis e depende muito do que elas comem. Então qualquer estudo no qual você modifique a dieta, acrescente ou retire alguma coisa, você vai encontrar uma mudança no microbioma. Portanto, esse é o tipo de estudo que não deveria estar gerando manchetes. Além do que, Sari, microbioma é um desfecho concreto ou substituto? Desfecho substituto. Desfecho substituto. Microbioma não dói, microbioma não aumenta a longevidade. Microbioma não é o que determina se você vai usar insulina ou não. Então, microbioma é um desfecho substituto. E também não engorda e nem emagrece ninguém. Eu sei que tem gente que diz o contrário. Para essas, vão lá escutar o episódio número 5. Realmente, pessoal, façam isso. Quem não quiser ouvir o podcast, tem também um post por escrito lá no seu blog. E a gente vai deixar o link para você que se inscreveu aí em drsolto.com.br/podcast. Uma coisa muito interessante e infelizmente bastante comum é que a matéria que saiu no Brasil não tem referência bibliográfica. E aí eu fui atrás da matéria original, porque ele é um estudo realizado por um grupo português e o press release foi feito em Portugal. A matéria original lá do site português tem um título que já é muito mais adequado. Beber cerveja faz bem à microbiota intestinal. Pelo menos não fala que previne diabetes e nem que emagrece, mas ainda assim tem o julgamento ali do bem e o mal. Exatamente. Seja lá o que for isso fazer bem à microbiota intestinal, pelo menos o título não está falando algo que não foi testado no estudo. E aí vem a outra questão que é muito comum. No site brasileiro não tinha a referência bibliográfica do estudo original. Eu tive que ir ver lá no site português, que por sua vez tinha a referência bibliográfica do estudo original, e o estudo original não testou diabetes e não testou obesidade. Parece que é para encher linguiça e dar mais linhas ali na matéria, por escrito que eles colocam essas associações entre um possível microbioma melhor e esses desfechos. Vocês querem saber o que foi o estudo original, que acabou gerando uma manchete de que quanto mais cerveja você beber,
mais magro você fica e melhor para o diabetes? Foram 22 pessoas randomizadas para beber uma cerveja de 330 ml por dia. 11 delas bebiam cerveja com álcool e 11 sem álcool, por um mês. Aí, após um mês, como esperado, né, nada mudou. Porque em quem já está consumindo uma dieta ocidental padrão, que tem entre 200 a 300 gramas de carboidrato por dia, uma cerveja típica de 330 ml tem cerca de 11 gramas de carboidrato, ou seja, acrescentar mais 11 gramas a 200 ou 300 por dia não vai mudar nada mesmo. Então a gente não esperaria que essas pessoas engordassem ou emagrecessem. Além do que, também não mudou praticamente nenhum marcador bioquímico nessas pessoas. A conclusão deveria ter sido acrescentar uma cerveja por dia numa dieta que já não é ideal, não muda nada. Mas não, né? Não foi isso. Ambas as matérias, tanto a brasileira como a portuguesa, falam ali em determinado momento uma besteira sobre um exame, um marcador chamado fosfatase alcalina. Então, vou ler para vocês primeiro o que diz a matéria brasileira. Além disso, a fosfatase alcalina, um importante biomarcador de danos no fígado, nos rins e nos ossos, diminuiu no decurso do ensaio. Quanto tempo mesmo que durou esse teste, esse ensaio? Um mês. E quantas pessoas mesmo foram? 22 pessoas. Então, assim, obviamente isso aqui não é um estudo que pudesse ter determinado qualquer coisa desse tipo, porque não tem poder estatístico para isso. E mais uma coisa que vocês precisam saber, quem não é da área da saúde, obviamente não tem obrigação, mas a gente não pega e dá cerveja para um grupo e depois de um mês mede tudo que pode medir para daí ver se algo alterou, porque isso é uma ótima forma de encontrar uma alteração aleatória em alguma coisa. O estudo, se ele quisesse estudar a fosfatase alcalina, ele deveria ter colocado isso como um dos seus objetivos primários. Nós temos como objetivo dar cerveja para as pessoas e ver o que acontece com a fosfatase alcalina, porque aí alguma coisa que seja encontrada pode até fazer sentido do ponto de vista estatístico. Mas é pior do que vocês estão pensando. Bom, no site português, diz assim: a ingestão da cerveja não interfere significativamente em biomarcadores cardiometabólicos, como a glicose, o colesterol LDL e HDL, os triglicerídeos, entre outros. Ou seja, como a gente falou, beber uma cerveja por dia não mudou nada. Curiosamente, a fosfatase alcalina, um importante biomarcador de danos no fígado, rins e ossos, diminuiu no decurso do ensaio. Primeiramente, pessoal, fosfatase alcalina, que já esteja normal, se ela se reduzir um pouco, isso não significa nada, tá? Ela não é um importante marcador dessas coisas. Quando a pessoa tem doença no fígado, sim, a fosfatase alcalina pode estar alterada, mas se ela está normal e ela diminuiu um pouco, provavelmente isso é simplesmente um achado aleatório. Mas o melhor de tudo vocês não sabem. Quando eu fui olhar o estudo original, eles estavam falando de fosfatase alcalina fecal e não no sangue. E mais, ela não aumentou nem diminuiu, ela só tinha uma tendência, não houve diferença estatisticamente significativa. E mais, a tendência era a aumentar e não diminuir. Tá tudo, absolutamente tudo errado. E da onde foi que saiu esse assunto de diabetes e obesidade? Pois é, não está isso em nenhum lugar do resumo do estudo original. Eu não consegui ler o estudo original inteiro porque ele não está disponível gratuitamente e não fazia sentido pagar, 20, 30 euros para ter acesso a esse estudo que obviamente não acrescentaria nada para ninguém. Mas saiu, sabe da onde? Da cabeça, da opinião de um dos autores quando foi entrevistado pelo site português. Por quê? Porque para a gente dizer que um estudo mostrou que cerveja, ou seja lá o que for, é bom para diabetes, a primeira coisa é eu tenho que fazer um estudo com diabéticos. E ninguém era diabético nesse estudo. Para dizer que ele é um estudo bom para obesidade, eu preciso pegar obesos e testar alguma coisa e mostrar que essas pessoas emagreceram. Obviamente, nenhum estudo nunca vai mostrar que as pessoas emagreceram porque passaram a tomar cerveja. Mas, mesmo para mostrar que as pessoas emagrecem ou engordam, eu preciso mais do que 4 semanas e eu preciso mais do que 22 voluntários, né? Para a gente poder ter um estudo
que observa isso. Então, se o estudo não testou nem diabéticos e nem obesos, e está claro no resumo do estudo que ninguém emagreceu nem engordou, e que não houve mudança em coisas como glicose, e lembrando, glicose é o que teria que mudar para a gente poder dizer alguma coisa sobre diabetes, volta a pergunta, da onde saiu isso? A autora relata que ao final de 4 semanas de consumo de cerveja, houve um aumento da diversidade dos micro-organismos que estão presentes no intestino e da riqueza desses micro-organismos. Segundo a pesquisadora, isso está normalmente associado a benefícios para a saúde, com uma diminuição de risco de doença, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e obesidade. Então aqui tem uma riqueza de coisas que a gente tem que pensar, porque, repito, esse estudo é um estudo bobinho e a matéria é uma matéria absolutamente tola e a manchete é ridícula, mas a gente pega esses extremos como esse para ir treinando vocês, para ficar com o ouvido aguçado para coisas do tipo, isso está normalmente associado a. Associação não é causa e efeito. Pode acontecer o quê? Que pessoas que são saudáveis têm um microbioma diferente daquelas que são doentes, mas pode ser que a flecha da causa e efeito seja oposta, ou seja, é o ser saudável que provoca aquele microbioma típico, não é o microbioma que provoca o ser saudável. Então, eu dizer que porque houve um aumento da diversidade da flora intestinal quando eu estava consumindo cerveja, isso irá diminuir o risco de diabetes ou irá diminuir o risco de obesidade, nossa, isso é super levar além das evidências os poucos dados que se tem. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E agora a gente vai colocar aqui uma resposta que foi dada lá no grupo do Telegram dos alunos do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. Essa resposta foi dada a um questionamento que não tinha nenhuma relação com microbioma intestinal ou com cerveja. Mas eu quero que vocês escutem essa resposta e pensem o que tem a ver esse assunto que nós estamos conversando aqui com o assunto dessa resposta. A Gisela nos enviou uma pergunta interessante que vale a pena a gente entrar aqui em alguns detalhes. Então ela diz que já faz low carb desde 2016, mas cometia vários erros com abuso de receitinhas, teve altos e baixos e está retomando a dieta de forma correta através do curso. Até aqui, muito bom. Tenho uma dúvida, diz ela, não sei se esse é o local correto para enviá-la, é assim. O fato é que já fui diagnosticada com resistência insulínica pela minha médica e ela me indicou uma nutricionista que me sugeriu, além da low carb, que eu já fazia, ou achava que fazia, que eu parasse de consumir leite e derivados. Entretanto, sou vegetariana e preciso fazer consumo de whey protein, já que não consigo consumir uns 10 ovos por dia para suprir a proteína. Então, a dúvida dela é o seguinte, será que o whey tem muito açúcar e por isso seria um problema? Na realidade, ela mesma já diz, o whey não tem muito açúcar, correto? De fato, o whey não tem muito açúcar, porque o açúcar do leite, a lactose, ela está presente em pequena quantidade no whey, pelo menos nos wheys que vocês deveriam estar consumindo. Eu costumo sugerir que tenha no máximo 3 gramas de carboidrato por colher medidora, isso dá para ver ali no rótulo. Então o problema aqui não seria o açúcar. Eu diria que o problema aqui é que a nutricionista dela está presa a mecanismos, desfechos teóricos e não ao desfecho concreto.
O que eu quero dizer? O mecanismo que está sendo alegado aqui é o seguinte: proteína, especificamente as melhores proteínas, aquelas que têm mais aminoácidos ramificados, podem elevar a insulina. Então a pessoa que está fazendo essa recomendação pensa o seguinte: não basta tirar carboidratos que elevam muito a insulina, eu devo tirar as proteínas que elevam muito a insulina, como é o caso do whey. O fato é que nos ensaios clínicos o consumo de proteína não está associado com desenvolvimento de resistência à insulina. Aliás, muito pelo contrário. Os ensaios clínicos mostram que uma dieta mais rica em proteína produz melhora da resistência à insulina. Existe inclusive um ensaio clínico que mostrou reversão de 100% dos casos de pré-diabetes com o uso de uma dieta mais rica em proteína. Então não vamos confundir o efeito imediato pós-prandial nos primeiros 30 minutos que o consumo de uma proteína rica em aminoácidos ramificados como o whey pode ter na insulina, com o fato de que, se você seguir essa estratégia, a sua resistência à insulina, medida em jejum com o passar das semanas e meses, melhora. E melhora muito por causa da melhora da composição corporal. Quanto mais massa magra, massa muscular a gente tiver, com menos massa gorda, especialmente menos gordura visceral, é isso que será o grande determinante do grau de resistência à insulina. É irrelevante se o whey aumenta agudamente 30 minutos depois a insulina ou não. O que determina o grau de resistência à insulina, repito, é a composição corporal. Ganhar massa magra e perder massa gorda. E o consumo de uma dieta com proteína adequada e baixa em carboidratos é, obviamente, uma excelente estratégia para isso, mesmo que a proteína seja o whey. Bem, o ponto comum entre os dois assuntos é, obviamente, a questão dos desfechos, né? Da mesma forma que o aumento da insulina logo depois que a pessoa consome o whey é um desfecho substituto, o desfecho concreto é: a pessoa emagrece ou não, o diabetes da pessoa melhora ou não, a resistência à insulina dela melhora ou não. Esse estudo aqui da cerveja é o contrário, ele pensou só em desfechos substitutos. Como é que muda a biodiversidade do seu cocô? Isso não é um desfecho concreto. Isso é um desfecho que interessa exclusivamente aos pesquisadores. Como ficou bem claro aqui, ninguém ali emagreceu, ninguém ali deixou de ser diabético e sequer os exames de sangue mudaram depois de 4 semanas de intervenção. O que significa que não dá para fazer esse tipo de manchete, nem tampouco esse tipo de extrapolação baseado apenas em desfechos substitutos. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.